Zanella de Pietro. Contudo, a própria professora Maria Silva Zanella de Pietro estabelece, afirma na sua obra que existe uma tendência atual de considerar os membros do Poder Judiciário, os magistrados, também como agentes políticos. E cita, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quem quiser utilizar como fundamento, o RE, Recurso Extraordinário 228.977, publicado no dia 12 de abril de 2002, em que o STF entendeu que os magistrados são agentes políticos. E isso poderia, então, levantar algum questionamento no item, já que ele afirma que somente, ou melhor, que os agentes políticos são aqueles que exercem funções no poder executivo e legislativo, representando o povo por meio de mandatos eletivos, excluindo, portanto, os membros da magistratura que não são detentores de mandato eletivo, são nomeados após o concurso público, ou então em situações excepcionais do quinto constitucional, no caso dos membros dos tribunais, e também a nomeação no caso de tribunais superiores. Então, por conta disso, essa questão também poderia ser alvo de recurso. Vale dizer que o CESP já anulou questão que falava do enquadramento de magistrados como agentes políticos ou não, exatamente em face dessa divergência do enquadramento dos magistrados como agentes políticos ou não. Então, por isso, poderia também se questionar este item. As questões 26 e 27, o erro já começa no enunciado, quando diz a figura esquematiza o fluxo de ocupação de um cargo político. Me parece que a questão queria falar aí de um cargo público e não de cargo político, até porque ela embaixo apresenta um gráfico onde ela fala de provimento, investidura em exercício. E o item 26 e o 27 apresentam conceitos de provimento e de investidura que se referem lá na obra do Marçal Justem Filho ao tema de servidor público. E segundo o Marçal Justem Filho, a expressão o servidor público se caracteriza, entre outros aspectos, pela ausência de exercício de função política. Então, portanto, o servidor público é aquele que não exerce função política. Portanto, quando o enunciado se refere a cargo político, ele estraga o restante da questão. Mas vamos lá. Apesar disso, vamos ultrapassar esse ponto e vamos chegar ao item 26. O provimento ocorre no momento em que é publicada a lista dos aprovados em um concurso público para determinado cargo. Olha, como eu já tinha dito anteriormente, essas questões também estão fora do edital, tanto a 26 quanto a 27, porque o 26 fala de provimento. E o Marçal Justem Filho, ao se referir ao provimento, faz referência expressa à Lei 8.112, que trata das formas de provimento no artigo 8º. Depois fala da nomeação nos artigos 9 e 10. E o edital, no que se refere à Lei 8.112, foi expresso ao pedir direitos, que corresponde ao título 3, deveres e proibições e responsabilidades, correspondendo ao título 4 do regime disciplinar. Então, portanto, essa parte inicial de provimento, de investidura, a investidura que está no artigo 7º da lei, de acordo com a Lei 8.112 ocorre com a posse, entendo que também estão fora do edital. De qualquer forma, analisando o conteúdo da questão, a questão 26, quando diz que o provimento ocorre no momento em que é publicada a lista de aprovados, não tem nada a ver. O provimento ocorre no momento da nomeação, que é um ato unilateral da administração pública. Então, por isso, o item estaria falso. É falso, realmente, como diz o gabarito preliminar. Já a questão 27 diz que a investidura é o ato formal de assunção da posição jurídica correspondente ao cargo. Bom, este conceito de investidura foi extraído exatamente da obra do Marçal Justem Filho. Então ele diz isso expressamente, que a investidura é o ato formal de assunção da posição jurídica. Então, na edição que eu tenho, a 4ª edição de 2009, está lá na página 732.
questionamento que faria, como já disse, é que para mim investidura é tema que não está presente no conteúdo programático. Vamos à questão 28. A acumulação de 2 cargos privativos de bacharel em Direito é permitida pela Constituição Federal desde que haja compatibilidade de horários e não ultrapasse as 60 horas semanais. Em nenhum momento a Constituição Federal estabeleceu a quantidade de horas que pode ser objeto de acumulação. Disse apenas que deve haver compatibilidade de horário. Isso será analisado em cada caso concreto, cada situação específica. Além do mais, a Constituição, no artigo 37 do 16, admite a acumulação de cargos, havendo compatibilidade, sendo 2 cargos de professor, um cargo de professor com um outro cargo técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Então a Constituição Federal em nenhum momento fez previsão expressa de acumulação de 2 cargos privativos de bacharel em Direito. Então, portanto, o item, meu ponto de vista, deve ser considerado falso mesmo, como disse o gabarito preliminar. Na questão 29, foi dito que um servidor foi removido para outra localidade, em caráter permanente, por interesse do serviço. O Estado pagou-lhe as despesas como ajuda de custo para sua instalação em nova sede. Essa indenização paga ao servidor deverá ser incorporada a seus vencimentos para efeito de cálculo de sua aposentadoria. Ora, a Lei 8.112 é expressa em seu artigo 49, parágrafo 1º, ao vedar que se utilize a indenização para fins de cálculo de outras espécies ou que a indenização se incorpore. Então, o artigo 49, parágrafo 1º, diz expressamente que as indenizações não se incorporam ao vencimento. Como a ajuda de custo é uma parcela indenizatória, então ela não se incorpora, o item está realmente falso. Já a questão 30 foi uma outra questão também bastante impugnada nos e-mails que recebi. É vedado ao servidor público utilizar os avanços técnicos e científicos a seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento de sua missão? Mas é claro que não, meus amigos. É uma questão que diz respeito ao Código de Ética, aprovado pelo Decreto 1171/94. E o Código de Ética, no seu inciso 15, letra E, diz exatamente o contrário, que é vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos. Então faltou essa palavrinha aí, deixar. É vedado ao servidor deixar de utilizar. Então o gabarito da UFPA foi verdadeiro, mas me parece que o absurdo aqui é tão grande que foi um erro material apenas na hora de passar o gabarito. Então, sem dúvida alguma, que essa questão, o gabarito deve ser falso, porque ela diz exatamente o contrário do que estabelece o Código de Ética. A questão 31 e 32 também dizem respeito ao Código de Ética. A questão 31 diz que compete especificamente aos órgãos e entidades da administração pública federal direta a criação de uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar o servidor sobre a ética profissional no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Onde é que está o erro dessa questão? O gabarito foi falso, é que diz que compete especificamente aos órgãos e entidades da administração pública direta, excluindo a administração pública indireta, quando, na verdade, o item 16 do Código de Ética, o inciso 16, estende a necessidade de comissão de ética para toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, e ainda uma comissão de ética em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, por isso, o item é falso mesmo. A questão 32 diz que, após análise de um fato ou ato submetido à sua apreciação, a comissão de ética, se for o caso, aplicará ao servidor uma pena de suspensão por 30 dias, fundamentada no respectivo parecer. Foi algo que eu frisei, gritei em sala de aula, que a comissão de ética tem competência para aplicar pena de censura, e a competência se restringe à censura. Então não aplica advertência, suspensão, demissão, isso é tema de processo administrativo disciplinar, ou de sindicância, regido pela Lei 8.112. Então o item é falso mesmo, de acordo com o item 22, inciso 22 do Código de Ética. E a questão 33, no sentido de que consiste em dano moral aos usuários dos serviços públicos deixar qualquer pessoa à espera de solução que seja da competência do setor em que o servidor
público exerça suas funções. Então também é tema bastante